Imagina aquele filme, A Voz do Silêncio, só que com uma protagonista que é realmente carismática e que tem a personalidade. Eu tava esses dias no feriado de carnaval gripado de cama, com febre no quarto, então eu pensei, o que uma pessoa faz no carnaval? Usa o banheiro químico? É furtado? Ganha dinheiro cobrando R$2 pra uma pessoa sentar numa cadeira? Absolutamente não. A gente assiste os romances da temporada, então eu decidi garimpar essa temporada pra ver se achava ouro nesse esgoto. E após assistir muito romance ruim, como eu sou um virgem de 30 anos, que virou um mago e agora tenho poderes de encostar em pessoas e ler pensamentos, mas nunca tiro proveito desses poderes porque sou um protagonista genérico e sem personalidade, ou então Hokkaido Gauss. Apesar que esse anime em específico eu não posso reclamar muito, porque até que o plot é bom, por duas óbvias grandes razões. E após passar por toda essa busca minuciosa, eu achei um romance que é genuinamente bom, que me surpreendeu logo de cara. Os 30 primeiros segundos do anime são uma aula de direção. Eles te passam muito bem sobre o que se trata a obra. Vemos um ambiente barulhento no metrô, barulho dos trilhos, gente conversando, música de fundo e de repente a câmera se move para a direita, revelando a protagonista tímida dessa história. E de repente tudo fica num silêncio total. Do ambiente que era antes barulhento, tudo fica em apenas e absoluto silêncio, com um leve zumbido de fundo, mostrando a perspectiva de alguém que é deficiente auditivo e toda a insegurança da rotina da pessoa. E esse é o nosso anime, um anime de romance que conta histórias de dois protagonistas, a Yuki e o Nagi. E foi assim que o relacionamento entre a Yuki e o Nagi começou, com um encontro aleatório no metrô. Mas aqui eu abro um adendo, tá bom? Não venha você jovem com essa lata amassada querer conversar com desconhecidos no metrô, que você vai ser preso. A Yuki é a protagonista dessa história e ela é alguém extremamente carismática, uma protagonista que te faz simpatizar logo de cara com ela. Alguém meiga, inocente, mas que ao mesmo tempo sabe muito o que quer. Uma das coisas que mais me irritam em animes e mangás de romance são os protagonistas, sejam homens ou mulheres, que são meio lelé da cabeça, no sentido de que gostam de alguém, mas são lerdões, sabe? Não são sinceros com aquela pessoa que elas gostam e acabam perdendo a oportunidade de estar com aquela pessoa, ou então protagonistas sem atitude, que são apenas reativos à história, nunca tomam proatividade pra nada. E aqui nessa obra de romance a gente vê uma protagonista bem clara das suas vontades e querendo explorar esse seu lado romântico, que por conta da sua deficiência auditiva nunca pôde explorar antes. A Yuki, quando vê o Nagi no metrô, já se interessa por ele logo de cara, e quando chega na faculdade começa a buscar formas de se aproximar dele, até porque você já viu esse cara, 1,90 de altura, ombros largos, rosto quadrado, fala 3 idiomas, cabelo meio branco, meio cinza. Ele é o típico cara que a mulher fala pra você não se preocupar, que é só um amigo, mas você tem que se preocupar. E após ter todo esse encontro no metrô com o Nagi, a Yuki começa a se aproximar dele, frequentar o bar que ele trabalha, puxando assuntos com ele e saindo da sua zona de conforto para ter seu primeiro romance na vida. Mas espera aí, eu sei que esse anime parece ter uma premissa bem simples, mas o que torna ele diferente de todos os outros é a execução. É a execução de como a história nos mostra a protagonista se expondo pela primeira vez para conhecer coisas novas, aprendendo sobre o que é o amor e o contato físico entre duas pessoas que se gostam. Justamente por conta da sua deficiência auditiva, ela foi protegida numa caixa diversas vezes na vida, e você vê como a sua mãe, alguns amigos e outras pessoas próximas a protegem sempre. E o próprio anime fala que a Yuki é como se fosse um cristal intocável, ainda transparente e sem arranhões nenhum. E é interessante ver como ela vai amadurecendo ao longo da obra e como ela de fato vai adquirindo alguns arranhões nesse cristal. E uma coisa interessante de A Sign of Affection é que o romance não fica enrolando pra começar. Aqui o romance ele já acontece rápido e papum. O casal principal já começa a namorar. E justamente falando em romance, o namoro entre a Yuki e o Nagi possui sim adversidades e desentendimentos, mas diferente de outras obras do mesmo gênero, que se baseiam inteiramente em fazer o casal passar por dificuldades até no último capítulo do mangá eles ficarem
ficarem juntos. Aqui a obra ela tem uma pegada e uma premissa mais diferente, sabe? Como eu disse anteriormente, o relacionamento dos dois engata rápido. Então, o namoro entre a Yuki e o Nagi toma uma postura mais madura ao lidar com certas situações. Não que não haja ciúmes e outras coisas do tipo, mas eles conversam sobre problemas como pessoas reais. Pra você ver como é difícil achar um romance decente, é só o fato de ter um diálogo minimamente real que já é uma vantagem pro anime e ele já acaba se destacando. Mas essa maturidade na história vem também por conta da idade dos personagens. O romance se passa no ambiente universitário. Os personagens têm em média 18 a 20 anos. São pessoas mais adultas, trabalham, fazem outras coisas da vida. E aquela coisa, né? Não tem como você ficar chorando por namoro igual quando você tinha 14 anos de idade, sendo que agora com 20 anos você tem que trabalhar e acordar cedo pra pegar o busão. E outro ponto bem legal desse anime é a arte dele, que é bem bonita. As cores, elas são utilizadas para simbolizar a emoção no momento em que cada pessoa está sentindo aquilo. Por exemplo, quando as pessoas estão apaixonadas na cena, você percebe cores mais claras, sem contar que é interessante em alguns momentos como a obra utiliza da perspectiva da protagonista ser surda para te passar aquela imersão com a história, e como essa diversidade torna a Yuki uma protagonista mais real. A diversidade e as imperfeições são o que nos conectam com pessoas, até porque ninguém é perfeito, você não é perfeito e eu muito menos. E é justamente nesse ponto que a obra ao mesmo tempo erra e acerta. Ela acerta ao criar uma protagonista como a Yuki, que passa dificuldades e que em nenhum momento tenta ser perfeita, porém ao mesmo tempo a obra acaba errando ao criar um protagonista, que é o par romântico da Yuki, perfeito demais. O Nagi, ele é o antagonista da Yuki, ele é o segundo protagonista dessa obra e o par romântico, mas como personagem ele não consegue ser igualmente interessante e carismático como a Yuki. Às vezes o Nagi ele é perfeito demais, bonito demais, e que apesar de ter alguns demônios internos e sentir ciúmes etc, você não consegue se identificar com ele. Então o seu papel é basicamente servir como a pólvora inicial pra gente ver o crescimento da Yuki e poder acompanhar ela, porque ela sim é uma protagonista que te chama muita atenção, é alguém muito carismática. Os amigos dela, em contrapartida, exercem um papel muito melhor pra história. Na minha visão, eu acabei me divertindo muito mais acompanhando eles em alguns momentos, por justamente serem pessoas mais reais. Por exemplo, a melhor amiga da Yuki, ela é muito gente boa e engraçada, e o relacionamento dela com o cara que ela é apaixonada também é bem divertido de acompanhar, assim como o amigo de infância da Yuki, que de início você não entende se ele está com ciúmes dela por se aproximar de outro cara, porque ele tem sentimentos por ela, ou porque ele vê ela como uma irmã mais jovem, e devido à sua deficiência, ele quer protegê-la de tudo. Mas independente do motivo, você consegue enxergar nele alguém real e imperfeito. E fazendo uma analogia agora, a Sign of Affection é como se fosse um podrão. Às vezes você tá com fome e quer um lanche mais simples, algo barato e gostoso que vai te saciar. Então você vai lá e come um podrão. Não é sempre que você quer aquele hambúrguer gourmet de R$60 que tem vários sabores complexos. Às vezes você só quer algo mais simples e gostoso como um podrão da esquina. E é nisso que a Sign of Affection acaba brilhando. Algo simples e gostoso de acompanhar. Nem tudo precisa ser complexo. Nem toda a obra precisa te fazer refletir sobre a vida. Nem toda obra de romance precisa ter relacionamentos extremamente profundos e complexos que vai te fazer chorar. Às vezes você só quer um romance simples e bem executado. E é nesse momento que a obra brilha. E é por isso que a Sign of Affection é o melhor romance dessa temporada. Meu nome é Mingle, ou pode me chamar de Mingle. E como eu sempre digo, eu espero que você tenha uma vida feliz. De verdade, que você seja feliz. Valeu, falou.